Aqui quem fala é Adriano Pires do canal Aqui é Física. Hoje vamos para a nossa aula 10, Velocidade Relativa. Velocidade relativa. Bom, nós vamos ver este conceito de maneira bem intuitiva. Você, ao viajar por uma estrada, já deve ter observado que, ao ser ultrapassado por um veículo que anda no mesmo sentido que o seu, a velocidade dele não parece ser tão elevada, mesmo que seu carro esteja a 100 km por hora. Na verdade, o que você está percebendo é a velocidade do outro veículo relativa ao seu carro. Por exemplo, se aquele veículo está a 120 km por hora em relação ao solo, relativamente ao seu carro, ele está a 20 km por hora. Tudo se passa como se você estivesse parado e ele o ultrapassasse a 20 km por hora. O inverso ocorre se o outro carro ultrapassa o seu em sentido contrário. Você tem a impressão que ele passa voando, que ele passa muito rápido. E, novamente, você está percebendo a velocidade do outro veículo relativa ao seu carro, que também está em movimento. Nesse caso, as velocidades se somam, dando a impressão de que o outro carro está com uma velocidade altíssima. Agora, vamos ver algumas situações de velocidade relativa. Vamos ver o que acontece com móveis que se movem no mesmo sentido. Como já havia dito antes, no quadro anterior, as velocidades se subtraem. Então, temos aqui dois veículos que se movem para a direita, ou seja, no mesmo sentido, e percebam que a velocidade V1 do carro cinza é maior que a velocidade V2 do carro amarelo. Então, vamos calcular a velocidade relativa de modo velocidade relativa é igual a V1 menos V2. Vamos colocar sempre a maior velocidade menos a menor velocidade. E sempre vamos resolver dentro do módulo, que vai deixar o número ali dentro sempre positivo. Quem não lembra, eu sugiro que dê uma revisada nas aulas de matemática. Então, resumindo tudo, os móveis se movem em mesmo sentido. A velocidade relativa será a velocidade maior menos a velocidade menor. Bom, então vamos fazer um exemplo numérico aqui. Considere V1 igual a 120 km por hora e V2 igual a 100 km por hora. Calcule a velocidade relativa. Então, velocidade relativa é a velocidade maior menos a menor. Logo, a velocidade relativa é 120 menos 100. Velocidade relativa é igual a 20 km por hora. Isso significa que o carro cinza move-se apenas a 20 km por hora em relação ao carro amarelo. Próximo quadro, móveis se movimentando no sentido contrário. Temos aqui os mesmos veículos, só que agora eles se movem em sentido contrário. Então, agora nós devemos somar as velocidades. Logo, a velocidade relativa é igual a V1, que é a velocidade do carro cinza, mais V2, que é a velocidade do carro amarelo. Então, vamos para um exemplo numérico. Considere V1 igual a 120 km por hora e V2 igual a 100 km por hora. Calcule a velocidade relativa. Bem criativos estes valores, né, pessoal? Bom, nós sabemos que a velocidade relativa é a soma das velocidades quando os móveis se movimentam em sentido contrário. Então, velocidade relativa é igual a 120 mais 100. Logo, a velocidade relativa é de 220 km por hora. E isso explica bem aquela sensação que quando um carro passa por nós em sentido contrário, parece que ele está voando, né? Andando muito rápido. Isso acontece porque as velocidades se somam. E aqui a mesma situação do quadro anterior, só que quando os móveis, os carros neste caso, já se cruzaram. Como se movem em sentido contrário, as velocidades também se somam. E vamos utilizar o mesmo exemplo numérico que nos casos anteriores.
Velocidade relativa é igual a 120 mais 100, que dá 220 km por hora. E eu sei que vocês já sabem muito bem isso, por isso no próximo quadro vamos fazer um exemplo e eu quero ver quem de vocês vai acertar. Então vamos para o exercício 1. E como eu sei que vocês já sabem muito bem isso e tudo das aulas passadas, eu quero ver quem consegue resolver este exercício, o único da aula de hoje. Então, pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, vamos corrigir então? Vocês devem ter percebido que o conceito de velocidade relativa ajuda bastante nesse tipo de situação. Então, vamos lá. Um carro de comprimento desprezível com velocidade constante igual a 108 km por hora ultrapassa um trem de 300 metros de comprimento que se move no mesmo sentido, com velocidade também constante e igual a 72 km por hora. Determinar. Letra A, o tempo gasto pelo carro na ultrapassagem. Letra B, o deslocamento do carro durante a ultrapassagem. Letra C, o deslocamento do trem durante a ultrapassagem. Então temos aqui a ilustração, o carro ultrapassando o trem com 300 metros de comprimento. Como o carro tem tamanho desprezível, o seu tamanho não entra no cálculo, o que já simplifica um pouco, né, pessoal? Continuando, letra A. O tempo gasto pelo carro na ultrapassagem. Muito fácil, né, pessoal? É só calcularmos a velocidade relativa do carro em relação ao trem, pegarmos a distância que ele percorre até ultrapassar o trem e calcularmos o tempo. Então, velocidade relativa é igual a V1 menos V2. E por que subtrai? Porque os móveis movem-se no mesmo sentido, que neste caso é para a direita. Vamos colocar a maior velocidade menos a menor velocidade. Então fica assim. Velocidade relativa é igual a 108 km por hora, que é igual à velocidade do carro, menos 72 km por hora, que é a velocidade do trem, sempre colocando os valores dentro do módulo. Então, resolvendo a continha, nós temos que a velocidade relativa é igual a 36 km por hora. Aqui eu abreviei velocidade relativa para VR, para simplificar um pouco a escrita. Então, isso significa que o trem está parado e o carro move-se a 36 km por hora. Agora sim podemos encontrar o tempo sem grandes dificuldades. E para isso, vamos utilizar a equação dos deslocamentos escalares, que neste caso é ΔS é igual a velocidade relativa vezes o ΔT. Então, substituindo os valores, nós temos ΔS igual a 300 metros, que é a distância que o carro terá que percorrer para ultrapassar o trem. E a velocidade relativa é de 10 metros por segundo. Mas por que 10 metros por segundo? Percebam que a distância está em metros e a velocidade em quilômetros por hora. Então temos que fazer uma conversão. E vocês devem lembrar que nós já vimos em aulas passadas que para transformar de quilômetros por hora em metros por segundo, basta nós dividirmos por 3,6. E para passarmos de metros por segundo para quilômetros por hora, basta nós multiplicarmos por 3,6. Então, como queremos de quilômetros por hora para metros por segundo, vamos dividir por 3,6. Temos que 36 dividido por 3,6 é igual a 10. 10 o quê? 10 metros por segundo. Então, 300 metros, que é o ΔS, é igual a 10 metros por segundo, que é a velocidade relativa, vezes o ΔT. Agora é continha, né, pessoal? O 10 que está aqui multiplicando passa para o outro lado dividindo, e 300 dividido por 10 é 30. Logo, ΔT é igual a 30 segundos. E aí, quem acertou essa? Então, o tempo gasto pelo carro na ultrapassagem foi de 30 segundos. Continuando, letra B. O deslocamento do carro durante a ultrapassagem.
Agora aqui temos que tomar cuidado, pois não podemos utilizar mais o valor da velocidade relativa, porque aqui temos que achar o total do deslocamento do veículo até ultrapassar o trem. E nós sabemos que o carro levou 30 segundos andando a uma velocidade de 108 km por hora. Percebam que ele percorreu os 30 segundos a 108 km por hora. Foi isso que de fato aconteceu. Vocês não podem usar os 36 km por hora, porque essa foi a velocidade com que ele se movimentou em relação ao trem, e não é isso que a questão pede. Então, nós sabemos que o deslocamento ΔS do carro é igual à velocidade do carro, não é a velocidade relativa, né? Vezes o ΔT, ou simplesmente t. Substituindo os valores, temos que o ΔS carro é igual a 30 metros por segundo vezes 30 segundos. Mas por que 30 segundos? Vejam que o tempo é de 30 segundos e que nós acabamos de encontrar no quadro anterior. E a velocidade do carro é de 108 km por hora. Então, nós devemos converter a velocidade para metros por segundo para ficar de modo uniforme, tempo em segundos, velocidade em metros por segundo. E vocês devem lembrar que de quilômetros por hora para metros por segundo, devemos dividir por 3,6. Então, 108 dividido por 3,6 é 30 metros por segundo. Então, o ΔS carro é igual a 30 vezes 30, que é 900. Logo, o deslocamento que o carro fez para ultrapassar o trem foi de 900 metros. Próximo quadro, a última questão da aula de hoje, letra C. O deslocamento do trem durante a ultrapassagem. Esta é bem tranquila, né, pessoal? Então, vamos usar a equação dos deslocamentos escalares. Então, deslocamento ΔS trem é igual à velocidade do trem vezes o ΔT, ou simplesmente t. Agora, é só substituirmos os valores. Logo, ΔS trem é igual a 20 metros por segundo vezes 30 segundos. 20 metros por segundo, porque 72 km por hora dividido por 3,6 vira 20 metros por segundo. A conversão é necessária porque o tempo está em segundos e o tempo é 30 segundos, que foi o tempo que o carro levou para ultrapassar o trem. Então, resolvendo a continha, 20 vezes 30, temos 600. O deslocamento que o trem fez até o carro ultrapassá-lo foi de 600 metros. Bom, pessoal, a aula de hoje fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham ficado com alguma dúvida, assistam a aula novamente. Deixem suas dúvidas também nos comentários. Eu peço para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem os vídeos para ajudar a divulgar este projeto. Um abraço e até a próxima aula.